Sejam bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Eu sou a Cristiana Oliveira e na próxima meia hora trago-lhe um pouco da cultura de Coimbra. Fique desse lado. Visitámos os bastidores do som na companhia de Mário Henriques, técnico de áudio no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. Entre a estrada e o palco do TAGV, tem concretizado o seu caminho profissional com o seu humor peculiar, onde o espetáculo começa logo no ensaio de som. Olá, eu sou o Mário e mexo nos botões, mais ou menos técnico de som. Optava por outro tipo de microfone naquela cena. O que é que tu achas? O som está a fazer ressonâncias mamadas. Não estamos ouvindo, Mário. Não sei se está bom para a gente. Não, estou a falar comigo próprio, é uma coisa que eu costumo fazer. Eu sempre detestei estar deste lado. Acho horrível. É uma frase feita. Encontra uma coisa que gostes de fazer e não tens de trabalhar a vida inteira. E essa é um bocado a minha realidade. Eu faço aquilo que gosto. Posso estar completamente arrebentado fisicamente e até psicologicamente, mas se vou fazer um espetáculo, se é para fazer, é para fazer, e a cena tem que funcionar, tem que soar bem, man. E aí é um bocado por aí. Acho que houve uma altura em que precisava de ganhar a vida e fui a cartar caixotes para uma empresa de som, e o gajo também já não tinha mais ninguém para mexer nos botões. E, agora ficas aí, está tudo prontinho. Agora ficas aí, não mexes em nada. Não mexes em nada, o que é que eu estou aqui a fazer? Deixa eu ver como é que isto funciona. Acho que deve ter sido para aí assim. É que já foi há tanto tempo. A sério, eu acho que tinha para aí 17 anos, 17 ou 18 anos. E I'm 50 plus. E pronto, já lá vai uns anos. Tem só botões, pá. Olha, podemos ouvir a bateria? Está aí toda a gente? Obrigado. Sabes que o maior problema dos músicos é a gente conseguir que eles comecem a tocar. Os músicos, são essenciais. No fundo, são a nossa matéria-prima para nós conseguirmos ganhar a vida. É isso que eu estou à espera, que eles comecem a tocar. Já é incrível que já vi em alguns espetáculos, em coisas mais corriqueiras, quase populares, em que tens para aí meia dúzia de pessoas que aplaudem o artista e depois viram-se para os técnicos e aplaudem os técnicos. E os técnicos ficam naquela... Eu não estou habituado a isto, pá. E é fixe, acho que merecemos todos, somos todos uma equipa, apesar de as pessoas vão lá para ver o trabalho do artista, da cabeça de cartaz, mas essa cabeça de cartaz, quando diz tem uma grande equipa atrás dele, é verdade, ele não era ninguém sozinho. As pessoas têm que saber que nós existimos e não é saber que nós existimos só porque fazemos as neiras. E também, e acima de tudo, devia ser porque fazemos bons trabalhos. Existem muito bons trabalhos na área de sonoplastia. As pessoas têm que saber quem somos nós. Pois é, está a gravar, eu não posso ter as neiras, pá. Aquilo que eu vou tentar fazer é encontrar o equilíbrio entre o som que sai lá de cima, dar força lá em cima e depois ter alguma referenciazinha do sistema da casa.
Ok. Olha, está aí o baixo e a guitarra, né? Podemos fazer primeiro o baixo, depois a guitarra, depois os três, por favor. Eu venho do analógico, logicamente, nota-se pela cor das barbas. E o analógico tinhas um botão para cada coisa, quase. E agora o mesmo botão, estás sempre a mexer nele. Eu tenho algum receio que algum dia, em alguma mesa digital, vá mexer num botão e ele está tão gasto que já não funciona, que já não serve para nada. O som molda-se, claro que sim, molda-se tanto que só tiveres uma corneta, desculpa, uma coluna, um PA, um Public Address, só tiveres uma, trabalhas com aquilo e dizes aquela fonte sonora vem a partir dali. Agora, se tiveres 20 e tiveres equipamento para conseguir dispersar todo o som, nem que seja sempre o mesmo, dispersá-lo pelas 20 colunas e fazer rodar e sentir que as pessoas estão à procura de onde é que ele vem. Se conseguires fazer isso, o som molda-se àquilo que tu tens, molda-se àquilo que tu queres criar. Agora vamos fazer um exercício diferente. Eu vou baixar o baixo e a guitarra e desligar tudo o resto e vamos tentar tocar a ouvir o cello, ok? Então vá, força. Isso está de ser aqui. Mas vocês podem tocar em cima, toquem em cima. O que é que eu faço? Sei lá, eu gosto de ouvir tudo, pá, eu ouço tudo, eu não sou esquisito. Tunas, isso é um assunto sensível, sabes? Há aí uma quantidade de festivais de tunas que eu fiz a primeira edição e tenho-as feito quase todas. Eu duvido que exista alguém, pelo menos na Zona Centro, que tenha feito mais festivais de tunas do que eu. Tunas é uma ótima massa sonora, é incrível para se aprender a trabalhar, para aprender a trabalhar tanto com os equipamentos, tanto com os músicos, tanto a nível interpessoal. Tunas é fixe, consegues ter força, consegues puxar com jeitinho, consegues puxar tudo aquilo que eles têm para te dar. Mas emocionalmente já não acontece grande coisa, porque a emoção é sempre a mesma desde o início, desde que começa a trabalhar, porque o espetáculo começa quando estás a trabalhar, quando começas a fazer o ensaio de som, aí é que começa o espetáculo. E foi isso que tivemos a fazer há bocado no ensaio de som. Desta banda que eu não conhecia, que é das coisas que eu mais gosto, é fazer bandas que não conheço. Porque eles têm a abordagem deles, eles sabem, estão bandas que sabem o que é que querem, é incrível. Que assim consigo fazer parte da equipa deles, dar algo positivo ao trabalho que eles estão a fazer. É desde que começa até que acaba, não é? A banda chega, o artista chega, começou o trabalho, a emoção é sempre a mesma até, quer dizer, menos que haja feedbacks, mas só ver, também faz parte do espetáculo. Era isso, não era? Olha, posso ser eu a desligar o equipamento? Será que eu ainda sei como é que isto se mexe? Isto para desligar. A sensibilidade a menos 39? Tu sabes que eu só uso a 30. Eu uso a 30. Queres que ponha este a 30? Então vá, está a 30. E estás a ver como é que está o sinal? Incrível. Agora tem aqui um botão. Name, não. Este é o botão Exit. Exit. Autolock inativo. Não, tens que bloquear isto. Peloton, Cable Emulation Minimum. Mute Mode. Mute Mode. Eu meti. Pronto, é isto. Stored. Pronto. Acabou, agora já não mexe. Pronto, agora posso desligar, né? Já acabou, não já? Correu bem, não foi? Imagina. Vou tirar as pilhas. Regressamos a um concerto de Mano a Mano, dos músicos madeirenses Bruno Santos e André Santos, a partir da obra de Lourdes Castro.
Este concerto de guitarras e dança em sombras chinesas fez parte da edição anterior do Festival das Artes Quebra Jazz e teve lugar no mágico Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas. A 16ª edição do festival está quase a chegar à cidade, este ano com o tema Encontros, que nos vai surpreender a partir de 15 de julho e até ao final de agosto. Lourdes Castro foi uma artista plástica madeirense incrível, que na verdade até acho que pouca gente conhece, infelizmente, mesmo na Madeira. Mas, ou seja, muita gente conhece, mas acho que deveria mais gente conhecer, porque a obra de facto é espetacular. O que nos atraiu foi a maneira como ela vê o mundo, a beleza nas pequenas coisas, nas coisas mais simples do cotidiano, e que nós também identificamos um bocadinho com a nossa música. E na verdade isto surgiu porque há uns anos, quando fizemos a apresentação de um disco, pedimos a uns amigos para fazerem um cenário para essa apresentação, e eles fizeram inspirados na obra mais conhecida da Lourdes, que é o Grande Herbário das Sombras. E então, a partir daí, ficou assim uma semente plantada de querermos aprofundar mais esse trabalho de Lourdes e fazer alguma coisa com isso. E aqui está a tal trilogia das sombras. Nós tivemos que fazer alguma investigação para conhecermos mais em detalhe a obra e a vida de Lourdes Castro. Para isso também foi essencial um documentário que se chama Pelas Sombras, em que há uma série de entrevistas com ela e ela a falar um bocadinho sobre o dia-a-dia dela. Isso foi muito importante para nós. Em relação à obra, a nossa obra a partir da vida e obra da Lourdes, nós definimos assim mais ou menos 3 pontos ou 3 momentos da vida da Lourdes, que é o início, quando ela está na Madeira e começa com as suas criações e as plantas, e depois a internacionalização. Ela vai para fora, primeiro vem para o continente, para Lisboa, e depois vai por aí, vai para Paris, Munique, e depois volta à Madeira. E, portanto, estas 3 fases, que é o início, a parte mais de descoberta, depois a parte um bocadinho mais agitada, que é a internacionalização, e depois, digamos que assim, uma parte de serenidade e de paz, em que ela está muito em contacto com a natureza, tem um jardim brutal, que diz que é a sua última obra, o seu jardim. Portanto, estes 3 pontos foram importantes para nós, esta viagem. O pardal do campo descobre muitos lugares para uma casa a poucos metros de mim. Mundos sobrepostos transitam, preenchem o silêncio, e para o ânimo deles, quem não se levantaria cedo? A minha arte é uma espécie de pacto. Não distingo as áreas selvagens das cultivadas, e elas não distinguem a minha sombra da minha luz. Mano a Mano, para nós, acho que é sempre uma espécie de regresso a casa, casa familiar, e depois também incorporamos sempre na nossa música elementos da nossa casa madeira, seja os cordofones madeirenses, seja trabalhar algum repertório tradicional madeirense, neste caso a vida e a obra de uma artista plástica, e quisemos que este disco fosse mais do que só um disco, e por isso é também um disco-livro,
e desafiámos outra artista plástica, Carla Cabral, a fazer um livro para albergar o nosso CD, e ela fez uma coisa maravilhosa, o original, todo bordado, colagens, tudo inspirado numa coisa que nós fizemos, inspirado na Lourdes. E depois desafiámos também outro madeirense, que já conhecíamos há alguns anos através da nossa família, porque era o pároco da freguesia, da família da nossa mãe, Tolentino Mendonça, e sabíamos que ele era um conhecedor da obra e amigo da Lourdes. Foi uma espécie de nosso guia espiritual nesta obra, a percebermos como é que podíamos fazer as coisas, que caminhos é que podíamos descobrir, e ele foi-nos dando umas pistas e sugerindo algumas coisas. Também, com a sua generosidade, escreveu umas palavras que são o prefácio do livro, e depois também se deu umas palavras faladas, um poema que ele escreveu há uns anos, chamado Lourdes Castro, Rua da Olaria, e também contou-nos algumas histórias. Há uma que eu gosto particularmente, que ele contava, que a Lourdes lhe tinha contado, que ela e o marido, quando tinham algum projeto para entregar, cada vez que o tempo ficava mais apertado e a data de entrega ficava mais próxima, eles para contrariar a ansiedade da entrega, começavam a fazer tudo em câmara lenta em casa, brincavam com isso, faziam gestos cada vez mais lentos, a andar mais devagar, e também contou essa história do jardim, que as pessoas, assim, já na fase final, digamos, nos últimos anos de vida, perguntavam: não expões, Lourdes, não expões as tuas obras? E muitas dessas pessoas perguntam-me isso a passear neste jardim, que é a minha maior obra que não cabe no museu. Ela dizia isto. E essas histórias também ajudaram-nos a mergulhar nesse universo que é a Lourdes. Ponto Ateliê já estava na nossa equipa, e um dia eu ligo ao André e disse: olha, acordei hoje a pensar que para o espetáculo nós ainda não tínhamos pensado nisso. Devíamos ter alguém inspirado no Teatro das Sombras de Lourdes Castro. Exato. E o André disse: epá, isso é perfeito, tem a pessoa certa. E o André falou com o Tiago, achámos que era uma ideia completamente maluca, e o Tiago: epá, estás maluco, eu sou alto fã de Lourdes Castro, claro que alinho nisso. E então estava o espetáculo basicamente idealizado. Sempre que vejo artistas, seja de que área for, a trabalhar estas coisas simples, aparentemente simples, básicas até,
como a Lourdes, numa entrevista, numa conversa pelas sombras, fala da beleza de um calhau. Um calhau que foi polido pelo andar ali a rebolar no mar, para trás e para a frente, anos e anos, até ficar... Acho que pouca gente olha para um calhau e pensa nisso. O normal é vermos cada vez mais complexidade, mais conceitos elaboradíssimos na arte e no mundo em geral, e ver de repente, um calhau. E essas coisas inspiram e também dão uma certa confiança a dizer não, as coisas simples também são válidas. Porque é que é preciso estar a inventar conceitos e coisas complexas? Nós temos tido várias coincidências ao longo desde que apresentámos o trabalho. Vamos conhecendo pessoas que conheceram a Lourdes. Temos aqui no livro um bilhete que uma amiga da Lourdes Castro escreveu para ela na altura do 25 de Abril e do 1º de Maio de 74, a dizer: perdeste o espetáculo mais bonito das nossas vidas. E de repente essa senhora chegou a nós e disse: que felicidade ver esse bilhete incluído neste livro. E agora, quando viemos cá, o Miguel, o programador, disse: há aqui uma pessoa que diz que tem um quadro que a avó dela fez, da Lourdes, quando era nova, nos anos 70, e nós decidimos incluir esse quadro nas nossas projeções. Tem havido assim uma série de coincidências. E também com o Rodrigo, mandei um disco ao Rodrigo Amado, que é um saxofonista. Mandei o disco, disse: olha, temos um disco novo, vou-te mandar. E ele disse: a Lourdes Castro, ela quando vinha a Lisboa ficava sempre em casa dos meus pais, era grande amiga dos meus pais. E houve outra senhora que disse que tinha um lenço, disse que era amiga de Lourdes, e este lenço foi ela que me ofereceu. Pois, exatamente, temos tido assim uma data de coisas. Tem acontecido assim uma série de coisas. A Lourdes coisas. Espalhou várias sementes por aí. Estão a germinar. Exato. Estão a germinar. É como todos nós, há um trabalho que a gente faz na escuridão, que ninguém vê, e esse trabalho é a germinação depois se dá a ver. É o que nós estamos a fazer, nós estamos na escuridão, ninguém sabe. Pois, escuridão e silêncio também. Eu às vezes penso o que não deve ser por baixo da terra, seja as raízes todas, umas com as outras, e umas que vão buscar, umas que se dão bem, outras que não se dão bem. Aquele mundo debaixo da terra, às escuras. Chegamos assim ao fim de mais um programa da ESEC TV. Estamos de volta já na próxima semana, às 13 horas, aqui na RTP2. Até lá, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais da ESEC TV e na RTP Play. Obrigada por ter ficado desse lado e desejo-lhe uma ótima semana.